Está sendo lançada aí uma nova brincadeira na internet e que está colocando as nossas crianças e os nossos jovens em perigo. Depois do desafio da baleia azul, chega agora o desafio da boneca Momo. E para falar mais sobre isso e sobre esse assunto, é que nós conversamos agora com a psicanalista Ângela Matilde Soares. Ângela, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo. Ângela, seria bom se a gente viesse falar aqui sobre as questões tão mais pessoais, assim, do desenvolvimento nosso, das nossas emoções, mas a gente tem que falar desses perigos externos que nos alcançam e alcançam especialmente esse público ali, as nossas crianças e os nossos jovens. Uhum. Esse desafio, assim como da baleia azul, agora da Momo, de fato tem um endereço, né, que é para pegar esses jovens, as crianças que estão soltas, estão suscetíveis aí nesse mundo da mídia e da informação, não é? Uhum. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. E realmente o que nós temos que ponderar nisto, que de todas as tragédias que a internet traz, né, também traz um alerta das fragilidades da família. Então, o que está acontecendo com a família, que essas coisas arrombam as casas e entram com tanta facilidade. Então, houve a baleia azul, houve outras coisas. Desde a nossa época, surgem coisas que entram dentro das casas e trazem ameaça. Mas só que havia uma conexão entre os papéis bem formalizados dentro da família. E hoje, o celular é mãe, o celular é pai, a internet é prima, é irmão. E as coisas... O Google é professor, o Google é professor, é o mestre. Então, o que está acontecendo? As relações hoje estão pulverizadas e não o quê? Mediadas, ministradas, vigiadas, e isso traz com muita facilidade, porque a curiosidade é do desenvolvimento do ser humano, né? E é saudável isso aí, é salutar, é necessário que você queira aprender, que você queira descobrir. Isso. Mas o senso ali de limite, né? Essa condição de barreiras também a gente tem que observar, né? Tem que observar, porque existe uma lei interna que tem que ser construída pelos pais, na formação da personalidade, no sujeito social, no sujeito empático. Então, e quem é responsável por isso é a família. E aí a gente vê essa conjugação aí dos papéis, por exemplo, do pai sendo essa figura da lei, do limite, da proteção, conjugada ali com a figura da mãe, que também, dentro de todas as coisas, também é do afeto, do carinho, da aproximação, do tato. Isso. Isso tudo integrado é o que forma essa SEB, né, para cuidado dos filhos, né? Isso. Tem que ser bem integrado. E assim os filhos, claro, nos seus papéis. Essa proteção. Aliás, quem criou, né, esse desafio é alguém desajustado na família e que viu brechas para entrar em outras famílias e trazer a sua própria doença. Literalmente quis ver o circo pegar fogo, projetando a sua própria dor na vida do outro, né? E visualizando. Então, o nível de sadismo tamanha que ele visualiza que o outro chega à exaustão do medo, né, e outros desafios. E aí, o que nós temos que pensar é aonde está esses papéis dos pais em monitorar essa questão, né, dos filhos, porque o limite está nos pais. Essa lei internalizada é função paterna e materna. Então, aonde estão esses pais que está tudo tão solto? Além desse desafio, já está existindo outro na internet, quem consegue beijar mais. Então, eles beijam em 3, beijam em 2 e postam no Facebook. Mulher com mulher, e etc, etc, né? Então, sim, são muitos. Em uma infância que ainda precisa de monitoramento e uma adolescência que precisa de limite e regras. Então, aonde está esses pais que muitas vezes fazem função dessa boneca na vida dos próprios filhos?
o terror de um pai desajustado, um terror de uma mãe desajustada, de uma escola desajustada. Então, quando vem o boom, todo mundo se preocupa. Mas e essas crianças que estão na rua por pais que não acolheram a nível de afeto? Então, nós estamos vivendo a crise da falta de estabilidade familiar. Então, não vai parar no momo, na baleia azul, vermelha, preta, não. Então, quanto mais desajustada a família, mais desajustadas as relações. Nós vamos ver agora, só para o pessoal de casa ter uma ideia, uma ilustração aí do que algumas manchetes de alguns veículos de comunicação aí estabeleceram a respeito desse desafio. A primeira delas está aí. Polícia suspeita de jogo Momo em suicídio de menina. Os investigadores analisam conteúdo do celular da garota que tinha só 12 anos. A fonte é pleno.news aí. A próxima aí que a gente pode mostrar para vocês também, tudo sobre o Momo. O desafio de WhatsApp que pode ser tão perigoso quanto a baleia azul. A fonte é o Metro Jornal aí aqui. Mais uma do jornal O Globo, tá? Notícia do Momo. Menino de 9 anos morre no Recife. Segundo a mãe, após desafio de asfixia pela internet. Olha só, quanta coisa já está sendo levantada aí. E mais uma também, que a fonte é o jornal O Tempo, né? Comparado ao Baleia Azul, desafio do Momo, da Momo, né, que é uma boneca, deixa pais e escolas em alerta. Ângela, nós temos essas manchetes aí de alguns casos. E eu ouvindo uma reportagem sobre esse desafio, felizmente ainda Minas Gerais não está tomada por isso. Mas não é por isso que nós devemos também descansar, muito pelo contrário. O serviço que nós aqui prestamos à família, à comunidade, é exatamente esse de alerta. E para manter esse alerta, não pode baixar a guarda. Isso não é mesmo, assim? Isso mesmo. Enquanto os psicopatas estão lançando desafios, né, nós, os equilibrados, temos que lançar também um desafio de estruturação familiar. Então, hoje nós estamos aqui fazendo um serviço para que as famílias se unam, né, com os membros e seja o mediador dos instrumentos que a própria família fornece. Se tem um computador, você está lá olhando, observando. Se tem um WhatsApp, você tem que ser o melhor amigo e tem que vistoriar o tempo inteiro, porque nós não podemos esquecer que na adolescência não tem ainda registro de limites e regras internalizadas. Eles precisam estar em bandos, eles precisam de referências externas para eles construírem a deles. Então, que os pais tenham essa referência e não mande os filhos para fora buscar referências em WhatsApp, em Facebook, em Instagram, em outras ferramentas que trazem mais prazer. Por que eu gosto de estar no WhatsApp? Porque a conversa em casa não me é satisfatória. Por que eu gosto de expor minha vida no Facebook? Porque a minha vida dentro de casa não é uma vida boa de ser olhada e observada. Então, precisa de ter um despertar dessas famílias para que elas ocupem o lugar desses instrumentos. E é importante dizer que, por exemplo, como então a criança e o jovem, o adolescente ali, ainda não tem esse senso de limite, de regras ainda bem definidos, eles estão em busca, na sua curiosidade, que é extremamente salutar, desse encontro até consigo mesmo. Isso mesmo. Pensando que essa fase da adolescência também é uma fase difícil, dolorosa, né? É o luto do corpo infantil, dos pais infantis, dos sentimentos infantis, a gente já sabe sobre isso. É importante saber que é também uma busca de aceitação. E esse pareamento é o método, não é isso? E se vai por esse desafio e ele se vê inserido, e ele fala assim, agora eu mostro quem sou, mas sem saber, sem pensar adiante, perdemos aí uma boa parte da nossa força jovem aí, né? Hoje nós vivemos o maior dos lutos, que é o luto da empatia.
Então, dentro de casa, a esposa expõe o marido e esquece que a escolha foi dela, então ele perde totalmente a moral e vice-versa, né? Mães competindo com filhas, saindo para namorar e brincando, né? Quem pega mais. E aí por diante, os pais separados, né, que depois que separam, querem mandar recados para os seus cônjuges através dos seus filhos, que também é uma grande brecha. O filho passa a ser literalmente um cabo de guerra e que juridicamente isso é crime, que já pode configura alienação parental. Isso. Né? E as escolas não estão preparadas para todo tipo de inclusão, seja ela cognitiva, emocional, social. A escola não está preparada. A escola se preparou para questões de conteúdo. Exclusivamente acadêmicas. Acadêmicas. Né? E hoje a gente vê até uma mobilização de algumas escolas, e aí eu vejo assim, do que eu vi, de escolas particulares, né? De enviando comunicados aos pais a respeito desta brincadeira aí, se é que podemos chamar de brincadeira. Mas o que é um comunicado frente a essa questão? Frente à realidade, né? Realidade. Porque um menino que participou, por exemplo, dentro das notas que demos ali, de um menino que quase morreu pelo desafio da asfixia. Só esse quase morreu, os traumas que vêm nessa situação, não estou falando os que levaram, os que vêm desta. O que paga isso? Né? Como que a gente vai mensurar isso? Então, a escola também é um dano para ela no seu papel social, ainda que a gente defenda que quem educa é a família e quem ensina é a escola. Ainda que a gente defenda essa máxima assim, mas a escola também ela tem um papel social, não é? Tem um papel social, e você pensando que a escola é a segunda instituição que fica mais tempo com a criança e com o adolescente, né? Tem pais que ficam menos tempo com os filhos do que a escola. Do que a escola. Eu já contei aqui, Ângela, por exemplo, minha esposa, durante um tempo, ela trabalhou no berçário de uma escola cristã e ela entregava à noite, final da tarde, uma criança, ou bebê, vamos dizer, com tênis preto, calça preta e blusa preta. Entregava para a mãe. No outro dia, às 7 horas da manhã, essa criança vinha com tênis preto, calça preta, blusa preta. Qual que era a dedução óbvia nisso aí? Se a mãe teve de tato, contato, pele, foi só para trocar uma fralda ou outra ali, só. Não deu um banho. A criança possivelmente deve ter chegado em casa, passado pouco tempo, dormido. Faltou o relacionamento, o afeto. E no outro dia a mesma coisa. Então, quer dizer, além do tempo, é também da qualidade do tempo. A qualidade do tempo. E se você pode terceirizar sentimento, não é muito mais fácil? Então, o que está acontecendo é que as famílias estão terceirizando os seus bens mais preciosos por situações inseguras, né? E entregando realmente, como os pais, depois que acontece a tragédia, é que vão ver de onde que veio o motivo. Aí que vão vistoriar o computador, vistoriar o WhatsApp, vistoriar as correspondências. Aí eu sempre digo o seguinte, depois que eles vão buscar as cartas, né? E aí não adianta mais. É preferível chegar 1 minuto antes do que 1 hora depois. Hoje, por exemplo, acho que aqui em Belo Horizonte está acontecendo um simpósio aí que trata exatamente sobre essa questão do suicídio, né? Então, é um assunto que a gente precisa debater. Esse assunto, os pais precisam conversar, estar atento, trocar ideia com seus filhos. A estratégia que eu arrumei até para falar sobre essa questão da Momo, e eu não fiquei sabendo, não foi agora, isso aí já tem algum tempo, foi perguntar assim, vocês já ouviram falar sobre isso? Perguntei para os meus filhos. O menino já, a menina não. Aí eu falei, então vem cá, vamos aprender, o que você sabe? Então, eu já sabia, eu já estava ali inteirado, mas é como se eu buscasse nele. Então ele ficou feliz porque, olha, eu passei isso para o meu pai, eu passei isso para minha irmã. Deu aquela condição até dele, assim, de responsabilidade. Falei, olha, então vocês já estão sabendo, não caia nessa furada, não. E a gente está sempre falando. Então esse é o recado que a gente deixa aí, né, Ângela? E uma coisa muito importante... Fala aqui para essa câmera aqui, que você vai falar direto para o papai e para a mamãe, vovô, vovó, titi, que nos assistem agora. E uma coisa muito importante é que você assumiu o papel de pai. Então, ao invés deles buscarem desafio fora, você os desafiou.
E eles tiveram o quê? Liberdade em dividir com você a aflição, a dificuldade, a indagação, e você dividiu com eles. Isso os empoderou, né, de trazer informação, de solicitar informação e de não ter brecha para que outros entrem no seu papel. Então, isso é fundamental, esse é o papel que nós temos que ter. Em novembro terá um grande congresso aqui que se chama Break Connection, para pais incluídos, para que os pais se despertem das questões de mídias, como lidar com isso. Você não tem que trazer ferramentas para destruir sua família. Tá? Você tem que estar em família, dividindo as ferramentas que tem. Para proteger a família, o próprio núcleo familiar. E antes dos seus filhos dormirem, o celular tem que dormir, o eletrônico tem que dormir, todo mundo, a casa tem que dormir. E na hora de levantar, o primeiro que os filhos têm que conhecer é os seus sentimentos. Como o papai está, como a mamãe está. Eu desenvolvi um projeto de o livro das emoções. Então, nesse livro, fica perto, no ambiente do lugar onde que as crianças ficam mais, e todo mundo tem que escrever o sentimento, e aí pela manhã eles veem, se o pai saiu antes, deixa um beijinho, a mãe também deixa uma marca de batom, e os pais, eles interagem, e aí no final do dia, qual o sentimento? Se está triste, dá um telefonema, eu vi que você está triste, o que está acontecendo? Eu estou aqui. Então há uma interação, então não precisa do WhatsApp, não precisa de um amigo terceirizado. Sair do virtual e ir para o real, né? Para o real, porque família tem sentimento e isso é fundamental. Gente, eu conversei aqui agora com a Ângela Matilde, que é psicanalista também, e ela veio nos falar aí sobre esse desafio novo aí que vem pelas redes sociais, especialmente pelo WhatsApp, que é o desafio da Momo, né? Uma boneca. Então, fica aqui esse alerta aos pais sempre, e a você, Ângela, o agradecimento. Eu que agradeço. Por nos abençoar aí mais uma vez, Amém. Nos enriquecer aí com esse conhecimento. Tá, muito obrigada. Uma honra.